Olá, aqui é Felipe Girão, da Igreja Bíblica de Morada Nova. Sou Matheus Martins, pastor da Igreja Bíblica de Morada Nova. Nós estamos aqui, o objetivo desse podcast é promover uma boa teologia, uma teologia saudável, mas de uma forma prazerosa, um bate-papo. E nós temos aqui conosco hoje o pastor Rômulo Monteiro. Prazer, pastor. Prazer todo meu. Então, me apresentando, né? Meu nome é Rômulo Monteiro, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Aquiraz, estou lá desde 2004. Me formei no Seminário do Cariri, fiz um mestrado lá no Andrew Jumper, em São Paulo. Eu sou casado há 25 anos e tenho 3 filhos, Natan, o Heitor e o Caleb. Em 2018 eu lancei um livro sobre Hebreus capítulo 6. E aí hoje a gente também faz 10 anos que a gente está dirigindo uma escola de teologia chamada Instituto de Teologia CMA. Uhum. Acho que é isso. Prazer, é isso e muito mais. Nós temos recebido aqui o pastor Rômulo na cidade de Morada Nova. Temos sido muito abençoados na conferência Cristo em Nós, a nossa primeira edição, a história da redenção de um povo, é o nosso tema desse ano. Uhum. E nós temos falado muito sobre essa relação corporativa, né, que nós Uhum. temos, a nossa vida em comunidade, em comunhão. Deus está Uhum. fazendo um povo. E aí a minha primeira pergunta seria nesse sentido. Como essa ênfase, como essa afirmação, como ter isso em mente impacta, modifica, impulsiona a vida de um crente e a vida de Sim, uma igreja também. sim. Olha, eu creio sim. Primeiro, que há uma ênfase do Novo Testamento nessa realidade. O primeiro ponto é esse, né? A salvação, principalmente no âmbito reformado, ela ganhou um espaço muito individual. Então, a salvação passou a ser um fenômeno, basicamente, de um problema que eu tenho com Deus. O indivíduo, problema com Deus. Essa foi um recorte que foi feito, uma ênfase que foi dada. Claro, naquele momento histórico tinha o seu valor e tem seu valor. Só que a Bíblia não apresenta a salvação somente como um evento individual. Ela apresenta a salvação como Deus construindo, como a gente viu no primeiro dia, né? Construindo um povo. Aqueles textos que a gente citou lá de Isaías 49, também a gente podia ter citado Isaías 42, e outras passagens onde você vê esse projeto divino de construir um povo, a própria história do povo de Israel. Então, é estranho você ver a salvação como um evento individual, somente. Tem o aspecto individual. Mas é assim que acontece. Ao longo da história da igreja, a gente nós vamos dar ênfase mais a uma realidade do que outra, né? E a nossa ideia é tentar, na luta de exposição, por isso que a exposição bíblica é muito importante, expor um livro, porque aí a gente não entra na agenda do momento, a gente deixa a Bíblia apresentar a gente a agenda. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente aprende muito isso, né? Que a salvação é um evento que envolve pessoas, além de mim, né? Envolve relacionamentos e tudo mais. A gente vai ver, inclusive, hoje à noite, um pouquinho, na conferência, falar um pouco sobre essa questão de como Deus está construindo esse povo e como essa salvação se dá no meio do povo. Por exemplo, Adão aparece como cabeça de um povo e Uhum. Jesus Cristo é cabeça de um povo também. A própria ideia de Cristo como cabeça, como a imagem de Deus lá em Colossenses é porque ele está em paralelo com Adão como sendo aquele que vai iniciar uma nova criação e essa nova criação envolve pessoas. E aí a questão é a seguinte, a questão é que um desdobramento prático disso seria a seguinte, como é que eu vou viver uma vida de salvação no isolamento? Não existe isso, né? Na verdade, talvez um dos livros mais legais que eu já li sobre comunhão, sobre vida em igreja, é um livretinho. A gente usa essa expressão livretinho por causa do tamanho, Uhum. mas o conteúdo é livrão. Aham. Do Dietrich Bonhoeffer, né? Vida em Comunhão. Aquele livro, ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa, quem quer viver de maneira isolada, precisa da relação comunitária. E quem quer viver em vida comunitária precisa de momentos de isolamento. Então a gente precisa ter essas duas realidades sendo enfatizadas. E essa é a luta da gente como pastores, líderes, tentar manter essa tensão, puxar a corda nas duas pontas. O isolamento é essencial para quem quer viver em comunidade. E viver em comunidade é necessário viver em isolamento. Então ninguém está preparado a viver em comunidade se não tem momentos de isolamento.
E se você tem momento de isolamento, você precisa da comunidade, entendeu? Porque caso contrário, você vai ficar uma pessoa estranha, esquisita, incompleta, né? Porque quando a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, essa declaração não é feita a um indivíduo, ela é feita à realidade comunitária, né? Homem e mulher, entendeu? Então, acaba que a nossa perspectiva da vida, da realidade, passa a ser mais ampla. Não somente a minha história como indivíduo. Um desdobramento disso, né? Dentro disso, pastor, uma coisa interessante é que, não só nesse aspecto mais teológico, associando ao âmbito reformado, que a gente de fato tem uma ênfase na individualidade, na salvação como um problema individual, mas hoje a gente tem visto alguns movimentos se levantarem, onde a individualidade ela é tudo. Sim, E isso impacta até o aspecto da adoração. Por exemplo, o que é um bom culto em muitas vertentes atuais de movimentos worships. Um bom culto é um momento onde as luzes se apagaram, parecia que eu estava sozinho ali com Deus. sim. E isso é um problema também. Então, nessa outra esfera, o senhor observando para essa ideia de que nós somos um povo e existem sim elementos importantes na nossa individualidade, mas como é que o senhor compreende que a gente deveria administrar essa noção moderna de adoração que puxa muito mais para o individual do Sim, que para o coletivo? certo. Como administrar isso é a pergunta? Seria É, isso? Como lidar com isso? isso. Primeiro, reconhecer que esse fenômeno realmente que todos os estudiosos do comportamento humano, seja da área da psicologia, da sociologia, todos reconhecem que a gente está vivendo uma época onde o individualismo é o mais forte possível, né? É uma marca do nossa época. Então, é uma marca dos nossos dias, o individualismo. Uma outra questão é como administrar isso. Assim, eu prezo muito pela simplicidade, sabe? Assim, eu acho que a gente sente se expor o texto e viver a simplicidade do evangelho já é um bom caminho. Claro que a gente pode ser mais incisivo no processo, reconhecer a realidade e combater essa realidade. O meu medo, às vezes, quando a gente combate determinadas inclinações, é que a gente deixa que aquela inclinação meio que determine a nossa agenda. Entendeu? Sim. Então, eu vou combater o individualismo. Aí, no processo, eu posso me equivocar e dar uma ênfase equivocada. Citando ainda o Bonhoeffer, ele vai falar que uma das grandes ameaças à vida em comunhão é uma idealização de comunhão. Então, você idealiza uma comunhão, né? Eu idealizo, ele chama de uma igreja ideal. A igreja ideal, uma comunhão ideal, é a maior destruidora de igreja real. Sim. Entendeu? Então, muita gente vai para a igreja com eu vou combater o individualismo. Para mim, aí dá ênfase na comunhão. Aí a pessoa acha que a ideia dela de comunhão é uma ideia bíblica, mas não é. Ela tem um ideal de comunhão. Para mim, comunhão é isso aqui. A gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E aí a gente começa a matar a igreja real em nome da igreja ideal. Então, eu creio que a exposição do texto, a vivência simples. Há um livro que mexeu muito comigo nos últimos anos, é Simplesmente Crente. Um livro do Michael Horton, que ele trata essa ideia da gente viver a coisa. Eu acho que o ponto é essa simplicidade da vida como igreja, como povo de Deus. É a Bíblia, no final das contas, é a exposição da Escritura. Eu trato basicamente tudo na minha vida com a exposição da Escritura. Então eu trabalharia isso, a exposição da Escritura. Qual é a visão bíblica da comunhão? Né? E hoje em dia a visão bíblica da comunhão é interessante. Ó. Você sai de uma perspectiva dessa individualista, onde a adoração é o que eu sinto naquele momento, e parte, muitas vezes, a matriz de pensamento é a mesma. Entendeu? O cara vai para a comunhão, só que na comunhão dele ele também tem que sentir a mesma coisa Sim. que ele sentiu lá na hora da adoração. Então ele está só ampliando a parada, mas a forma dele pensar e de ver a coisa é a mesma coisa, entendeu? Então, a comunhão hoje foi muito boa. Por quê? Aí a forma dele avaliar é a mesma que ele usaria, Mesmo com o critério. mesmo critério, quando ele era um cara individualista para o culto, para só ter aquele momento com ele. Ou seja, é um evento mais psicológico do que espiritual. Entendeu? Então, é formar mesmo o entendimento bíblico. Isso aí é com o tempo, principalmente. É uma coisa que a gente
alerta que formação de mentalidade bíblica leva tempo. Uhum. Entendeu? Então você não vai. Eu não creio que numa série de pregações ou somente na exposição isso vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido com o tempo, em vivências, a igreja tomando certas decisões, escolhas dentro da comunidade. Aí você vai começando a criar essa mentalidade. Bacana. Entendeu? Então, no caso aí, seria a exposição bíblica, né? Então, conforme a Bíblia ela trata o tema, eu trato também. Então, isso Exatamente, dá o é. equilíbrio, né? É. Isso vamos dizer assim, vou colocar em termos percentuais. Uhum. Seria como a Bíblia, o tanto que a Bíblia trata, eu trato, porque eu estou fazendo a exposição da Bíblia. E assim, esse é um assunto que você vê dominando o Novo Testamento, Isso, entendeu? exatamente. Qual é a luta do apóstolo Paulo em relação à igreja? Manter ela unida e santa. A nossa tendência é, quando a gente quer unir, a gente sacrifica a santidade. Entendeu? A gente começa a negociar algumas coisas. E aí, em nome da união, por exemplo, muitas comunidades podem aceitar pecados e não, vamos manter aqui a união, entendeu? E muitas pessoas, em nome da santidade, rompem com outras pessoas. É esse equilíbrio de unidade e santidade que é o que Paulo quer em Filipenses, em Efésios, em 1 Coríntios. É difícil. Muito difícil. E realmente eu acho que o combate com essa formação de um pensamento bíblico é extremamente importante. Eu acho que muito do que acontece é porque a galera não lê a Bíblia mesmo. Porque você abre o Novo Testamento, a grande parte dele, ela foi escrito para ser lido num contexto de igreja, com mandamentos para serem vividos no contexto de igreja. Sim. E parece que é tão longe dentro da nossa realidade, eu pelo menos experimento isso, né? É algo tão óbvio se você abrir a tua Bíblia e Isso. ler com sinceridade, ler com o coração. É algo óbvio, mas que, não sei, talvez por um pensamento Da que o época, mundo né? da época e tal, ele enfatiza tanto uma coisa oposta a isso, que parece que a pessoa não consegue enxergar, mas às vezes é falta mesmo de profundidade bíblica mesmo. Né? E a gente tem que se despertar para o seguinte, tendo uma postura mais humilde na realidade, é assim, se alguém hoje está lendo a Bíblia de maneira individualista por causa da época, eu creio que de alguma forma todos nós somos afetados pelo ambiente que a gente vive, não tem como. Então pode ser que de alguma forma a gente, em alguma área, em algum aspecto também a gente tem que pode estar sendo por um espírito afetado. da época aí também, né? É por isso que a gente tem que ter a postura do salmista lá no Salmo 119, né? Que é uma exaltação à instrução divina. O que o salmista faz? Basicamente, o Salmo 119 é uma oração. E é interessante como, basicamente, a oração dele é: ensina-me as tuas ordenanças, os teus decretos, os teus estatutos. Qual é a ideia? Ele quer que aquelas verdades do Senhor não estejam somente no campo da cognição. Ele quer que aquilo seja um tipo de lente para a realidade, para a vida mesmo. E isso a gente depende de Deus. Sim. Então não basta só a leitura da palavra. A forma de honrar a palavra é essa postura humilde, de deixar ela ser realmente a última palavra. E é um desafio. A gente tem que estar consciente de que nem sempre isso é a realidade. Verdade. Que a gente Nem pode, nós, né? nós, todas as pessoas. Sim. E a gente tem que estar assim, cara, será que eu não estou usando a Bíblia aqui para, digamos assim, dar uma ênfase no tópico que é da minha preferência, né, do meu gosto maior. Essa abertura a ser modificado, ser transformado, é fundamental. É interessante como os problemas da igreja, independente de quais sejam, em que lugar do espectro da vida cristã eles se encontram, eles todos vão ser solucionados com o mesmo elemento. Né? Sim. A palavra de Deus ela é crucial. Por isso que ser o povo da palavra é uma característica primordial no povo de Deus. Né? Sim, sem dúvida. Acho que é um ponto fundamental. E dentro disso que eu tô falando, né, assim, a gente vê a vida em comunidade, eu acho que hoje é algo muito contracultural, né? A gente estava falando sobre isso também.
às vezes a gente tem que aprender a ler a realidade de novo. Porque aquilo que você aprendeu naturalmente na sua vida, durante a sua formação intelectual, ela não enxerga o mundo, a realidade, como a Bíblia enxerga, né? E às vezes Sim. você tem que até. Eu acho que isso foi uma virada de chave pra mim também, Uhum. em algum momento. Eu era um cara de espírito dessa época, ainda sou, né? Logicamente, ninguém Já foge. tá sendo tocado de alguma É, forma com aí. certeza. Mas esse ponto aí específico eu entendi. Cara, a Bíblia, ela trata a realidade de forma diferente nesse Uhum. ponto aí, né? O Uhum. que é que Deus está fazendo de mais importante no mundo? Sim. Eu gosto de. Parece uma loucura, mas eu gosto de, pelo menos uma vez por mês, eu parar, assim, um tempo e Uhum. pensar assim: eu vou morrer. Uhum. Daqui a 10, 5, 10 anos, Ou menos. ou menos, ninguém sabe. Daqui a 5, 10 anos, depois que eu morrer, Uhum. ninguém vai lembrar de mim. Vai Sim. poucas pessoas. Daqui a 50 anos, ninguém. É. E aí, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. Aí eu volto a olhar de novo pro transcendente, para aquilo que É. é a nossa esperança eterna, né? E às vezes a gente tem que pensar, fazer isso também com essa leitura da vida. Será que eu tô enxergando de forma correta? Uhum. Vamos voltar para a escritura, vamos tentar ver o que é que ela, Sim. como a escritura, como Deus vê a realidade. Sim. E aí você entende, Deus, o projeto de Deus na Terra é formar um povo. Isso. Aí isso é tão sério, né, que Jesus diz, olha, sejam um para que o mundo creia que o Pai Uhum. me enviou. Então, é fantástico essa coisa isso não é natural, isso não é contracultural, né? Bem contracultural. O texto que a gente leu ontem, ele fala, né, em Romanos 15, uma só voz. A ideia de criar de uma diversidade de pessoas uma voz só. Isso é uma obra miraculosa, total. É muito lindo a gente ver o ideal social que a gente sabe que vai falhar Sim, sendo concretizado no nosso meio de um modo tão orgânico. Porque isso. hoje em dia se fala de racismo, se fala de respeitar diferenças. Uhum. E nós respeitamos qualquer diferença que não se enquadre no que a Bíblia chama de pecado. E o Uhum. que a gente vê é um povo multicultural, multirracial, É, reunido em prol do mesmo objetivo. Então, é muito lindo a gente ver o povo de Deus. O isso. povo de Deus é um espetáculo. É uma das experiências da eternidade, Sim. né? Pouco tempo eu participei de, de um fórum onde eu coloquei, o meu tema no fórum era, geralmente a gente coloca o futuro como orientador do presente, né? E minha pregação era o presente como orientador do futuro. E o presente é essa ideia de que hoje a gente já está experimentando essa comunidade escatológica, a gente já está vivendo, a gente já pode experimentar muito disso. E aí a igreja precisa ter essa sensibilidade para até por uma questão de gratidão, entendeu? Cara, você já está experimentando muita coisa da eternidade. Eu creio, inclusive, depois que eu li Isaías, os profetas, eu fiz a exposição de Ezequiel e de Isaías na minha igreja. E eles, quando vão falar do futuro, eles usam muito uma linguagem, aliás, vários tipos de linguagem. Linguagem, por exemplo, de retribuição, né? Ele vai dizer assim, ó, assim como fizeram com vocês, será feito com eles, lá, lá, lá. Mas ele usa muito também o que chama de linguagem de ausência. Ele vai dizer assim, e ninguém mais vai invadir a sua casa. E ninguém... Então ele usa uma linguagem de ausência para mostrar o futuro. É interessante, boa parte do que vai ser dito sobre o futuro é linguagem de ausência. E não haverá mais lágrima. É uma linguagem de ausência. Ele não está dizendo o que vai ter, ele vai dizendo o que não tem. Então imagina que a gente vive nesse mundo agora, do jeito que está agora, do jeito que está aqui agora. Aí você tira a criminalidade. Aí você tira a, a corrupção. Aí você tira o engano, você tira a mentira. Aí você tira a morte. Aí você, poxa, peraí. Entendeu? Então a gente já está vivendo muita coisa boa. Algumas coisas têm que ser tiradas. Evidentemente, outras serão acrescidas, né? Mas só imaginar uma realidade tirando isso, e a igreja tem muito disso. Você vive uma experiência onde algumas coisas foram já retiradas. Então você pode experimentar já agora. Entendeu? Dentro desse ponto aí, é um fenômeno que a gente consegue visualizar,
até de modo mais orgânico, seria o fenômeno dos desigrejados, né? Uhum. Pessoas que, incrivelmente, nós chegamos a esse ponto de Uhum. evangélicos não É, praticantes, né? praticamente, é. Chegamos a esse ponto. E dentro dessa temática, né? Deus está Uhum. construindo um povo e tal. Como é que a gente consegue tratar o coração dessas pessoas? Certo. Como tratar com esse grupo? Eu acho o fenômeno do desigrejado, ele é um desdobramento do crescimento, daquela água no leite que a gente tem tido do evangelicalismo brasileiro. Então, cresceu, toda religião que cresce muito passa por esse fenômeno aí. É o catolicismo, é o evangélico também. Então, toda religião que cresce muito passa por esse fenômeno. Uhum. O que eu acho que é importante nesse processo, na lida com qualquer pessoa que tem algum tipo de histórico na igreja evangélica, é nunca pressupor o evangelho na vida delas. Uhum. Tá entendendo? Então, há pouco tempo tinha um rapaz, na nossa igreja, tem um grupo que cuida dos carros. Porque a gente consegue pegar vários quarteirões da área Uhum. com carros. Então, tem uma galera que cuida dos carros. Então, tinha uma dupla lá cuidando de carros, chegou um cara visivelmente alterado, assim, né, feito de droga e tudo, e só começou a falar com ele de Cristo e tudo mais. Então, cara, eu era evangélico e tal. E começou a falar. E aí o pessoal, depois que terminou o culto, me procurou, pastor, a gente evangelizou uma pessoa assim, rapaz, você vê que ele já sabia de algumas coisas e Uhum. tudo mais. E aí, entre aspas, coincidência, ele passou de novo, assim, na rua, aí o irmão falou, foi aquele ali. E eu fui lá falar com ele, né, com esse rapaz. Depois que eu falei com ele, eu voltei para os dois e disse assim, nunca pressupõe o evangelho de alguém. Nunca pressupõe. Nunca ache que alguém viveu numa igreja, ela entendeu o evangelho. Nunca faça isso. Uhum. Porque você meio que deixa de tocar nas coisas essenciais, entendeu? No processo. É uma armadilha, no final das contas. Porque você está conversando com alguém que diz, eu sei. Não sabe. Uhum. Entendeu? Então, eu, quando lido com alguém que diz isso, até, sei lá, eu sou da igreja tal, tenho tantos anos de. Eu acho que a gente nunca pode pressupor o evangelho. A gente Uhum. tem que trazer o evangelho na base de novo. Então, é uma forma de lidar. Uma outra forma também é reconhecer que é um fenômeno de crescimento. Então, o crescimento do evangelicalismo no Brasil, ele é meio bagunçadão. Eu fico às vezes pensando assim, se eu fosse um católico olhando para o movimento evangélico, assim, eu olharia assim, parece um pessoal meio loucão aqui, né? Porque tem igreja que o cara toma banho, tem uma caixa d'água cheia de óleo, tá entendendo? Aí tem uma igreja que, para eles não fazem essa distinção na cabeça deles, né? O que não é católico é evangélico, entendeu? Aham. Então o crescimento se deu nessa forma, assim. Então você tem igreja de todo tipo. Então, por isso que algumas igrejas hoje, é bem comum hoje isso, é a famosa sala de novos membros, que não tinha antigamente. Antigamente alguém vinha de uma igreja evangélica, uma carta de recomendação, coisa assim, já resolvia. Uhum. E hoje não tem mais isso. Uhum. Então, eu acho que é tudo desdobramento do crescimento. Uhum. O que acontece é que o desigrejado, muitas vezes, é alguém que passou por uma igreja, e aí é um fenômeno complexo, por ser de crescimento. Sim. A gente pode colocar todo mundo no mesmo grupo. Uhum. Tem gente que não está em igreja hoje, porque realmente, por onde ele passou, ah, realmente foi uma experiência péssima na vida dele. O problema é a solução diante desse problema, né? Então ele encontrou uma solução, entre aspas, que é viver sozinho, né, no isolamento, e acha que isso é uma solução. Esse é um problema. Uhum. Então tem o desigrejado, que é um cara que está só esperando encontrar uma igreja. E tem o desigrejado, que é tipo assim, um teólogo da teologia do desigrejado, aquele cara que defende mesmo, ele tenta abrir a Bíblia, Aham. tá entendendo? Ali já é um nível já Mais hard. hard, né, da situação ali, entendeu? Mas eu diria isso, não, se for dar um conselho, eu diria não pressupõe o evangelho na hora de lidar com pessoas que disseram que vieram de igreja. Uhum. É porque se você tiver errado, o máximo que você fez foi É, conversar sobre o o evangelho com evangelho de alguém que é Jesus, crente, que é exatamente, muito bom, né? exatamente. Então, não tem nenhuma desvantagem. É, Real. E assim, dentro desse ponto também dos igrejados, existe um fenômeno também do clientelismo, né? sim, muito É, forte. o cara tá ali e diz, cara, não encontrei a igreja que eu compro, assim.
Não vou gastar meu dinheiro aqui, não. Vou esperar e tal para investir e tal. E tem essa coisa do clientelismo. O cara senta lá e consome a É. igreja e acha que aquilo ali é viver a vida de igreja que a Uhum. Bíblia nos orienta, né? Então, como é que você vê essa questão também? Olha, eu creio também que é mais um fenômeno do crescimento. Porque como você tem várias opções, então cria-se a mesma mentalidade de quem vai para um shopping ou vai fazer pesquisa de compra na internet. Como você tem muitas opções, aí gera isso, né? Uhum. Infelizmente é um fenômeno do crescimento. E o desigrejado é um fenômeno do crescimento, a mentalidade clientelista é um fenômeno do crescimento, mas, evidentemente, o próprio fenômeno do comércio Uhum. também que entra nessa história toda. Olha, eu acho que uma forma de lidar com isso é ensinar as pessoas realmente o que significa ser igreja. E eu diria assim, não alimentar esse tipo de mentalidade dentro da comunidade. Às vezes só você tipo estagnar esse tipo de mentalidade, não alimentando esse tipo de mentalidade, entendeu? Então, algumas propostas dentro da comunidade, você pode, como líder, você pode começar a sentir o cheiro de clientelismo no processo. Tipo, na hora de você tomar Tomar decisões, como decisões. vai funcionar isso e tal. Isso, é. E Aí aí você você começa a vê. pensar, não, é para agradar tal tipo de cliente e tal. Exatamente. Então, você tá fazendo o que aqui? Você está querendo ser mais efetivo com esse grupo de pessoas? Ou basicamente você está querendo agradar todo mundo? Então, na hora de tomar decisões com respeito à logística da igreja, à liturgia do culto, você começa a perceber que pode acontecer isso, né? Uhum. Algumas reclamações. ah, então, algumas reclamações que eu recebo da nossa igreja, algumas eu não aceito, tá entendendo? Não, assim, algumas pessoas dizem, porque na igreja aqui, tem gente que diz assim, porque eu vim aqui e aconteceu de que ah, eu fui no banheiro, aí conta um caso específico, e você vê assim, mas, meu Deus, onde é que essa pessoa vive? Ela vem com aquela ideia do mundo ideal, a igreja ideal, ela Uhum. entra na igreja com a perspectiva da igreja ideal, ela dá de cara com a igreja real, entendeu? E igreja, pelo amor de Deus, é só ler o Novo Testamento, né? Entendeu? Ou então é só olhar o banco de trás do carro, né? Exatamente, é só olhar para sua casa, né? Olha para sua casa, né? E então assim, eu acho que o espírito clientelista ele vai estar presente, por exemplo, no caso da minha igreja agora, ela viveu várias etapas. Ela era uma igreja de pouco menos de 30 pessoas, aí depois passou para uma igreja grande, só que sem espaço, sem estrutura. Depois a gente criou uma estrutura. Essa estrutura a gente tem um prédio considerável para 450 pessoas, tem ar-condicionado. Aí a gente começou a ver que a gente poderia começar a receber os clientes, porque agora está tudo pronto. Uhum. Entendeu? Então você tem aquele grupo que estava lá desde o começo e um grupo que chegou depois. A gente tem que ter todo um cuidado, porque o grupo que chegou depois pode ser realmente de crentes sérios, mas pode ser somente um cliente. Entendeu? Então, nas pregações, algumas aplicações que eu faço nas minhas pregações, quem está acompanhando, às vezes no YouTube, que não conhece a realidade da igreja, pode, poxa, o negócio aqui, meu pastor às vezes pega um pouco pesado. Mas eu estou dando recado para essas pessoas. Às vezes eu digo, né, gente, olha, se você veio por causa disso e disso, olha, esquece. Entendeu? São 3 portas na igreja, né? Bem grandona. São 3 portas, fica lá, pode ir, entendeu? Fica uma vaga para alguém que está querendo realmente. Você começa a ter uma pregação um pouco mais incisiva para que os clientes se sintam mal mesmo. Uhum. Eu não vejo nenhum problema com isso, não, É. entendeu? O cara se sentir assim, poxa. Porque tem gente realmente que. Eu creio que a igreja, quando ela vive na simplicidade da igreja, ela é purificadora. Entendeu? Ela purifica. Então, eu como pastor, eu muitas vezes me sinto mal quando alguém resolve sair da comunidade. Não porque saiu da comunidade, porque a gente já perdeu muita gente boa na nossa igreja por razões maravilhosas. Uhum. Entendeu? Cara, viajou para tal lugar, ou porque passou a morar em outra região e aí ficou inviável a parte da logística da vida e tal. Ok. Mas às vezes quando você perde alguém assim, saindo por razões dessa natureza, né, clientelista,
Isso pra gente é triste também, porque o pastor geralmente vê isso de uma natureza mais pessoal. Ele não consegue ver alguém saindo por essa razão X, não. Ele é como se fosse um tipo de reprovação do ministério dele, Sim. de alguma forma. E o fato é que muita gente deixa a comunidade, não somente por isso, pode ser por uma questão dessa mesmo, mas muitas vezes é por questão basicamente de opções. E o que é triste nesse processo? É que as igrejas recebem pessoas de qualquer maneira. Elas não respeitam as outras igrejas. Sim. Então, esse lance de clientelismo, ele é alimentado por alguns mecanismos de recepção de pessoas na igreja. Então, tem muita gente que recebe pessoas na igreja. Nós tínhamos uma congregação, hoje é a igreja independente. E eles perderam lá, sei lá, membros consideráveis, assim, um bom número de pessoas e gente que estava assim à frente do trabalho, foram para outra igreja e até hoje ninguém recebeu nenhum tipo de ligação, satisfação. Então isso alimenta o espírito clientelista. Eu posso trocar de igreja na hora que eu quiser, porque na hora que eu chegar naquela igreja, o que eu fiz na igreja passada não afeta em nada. Então, na nossa comunidade, eu costumo sempre entrevistar a pessoa, eu passo por entrevista, depois sala de novos membros em 3 encontros e discipulado. É uma forma que a gente tem de integrar a pessoa à comunidade. O discipulado envolve também isso, integra pessoas. Dá um tempo para a pessoa. Será que é aqui mesmo o lugar? Né? E na sala de novos membros eu coloco as cartas na mesa. Eu digo, a igreja é isso aqui para vocês. É um ponto de esclarecimento. E no processo, dependendo da entrevista, eu quero saber o que aconteceu. E aí, geralmente, incentivo. Procure seu pastor, procure sua igreja anterior. Né? Peça perdão por isso, né? Eu acho que esse não é o caminho, não. Entendeu? Então, o clientelismo está aí. Aí como é que a gente barra esse negócio, né? Uma pregação, às vezes, um pouco mais incisiva, decisões da igreja e recepção de novos membros, eu acho que é... Não dançar conforme a música, né? Não dançar. Nós temos experimentado pessoas que têm chegado e a gente tem usado basicamente esse método. Nós temos enfatizado bastante o discipulado, porque uma das coisas que esse pensamento mais gera, na minha opinião, é a ideia de que eu sou uma entidade externa à igreja e a igreja ela tem que me conquistar. Não que esse é um povo e eu tenho que fazer esforços para fazer parte desse povo e esse povo vai de alguma forma ser bênção para mim. Se por um lado existe essa ideia do cristão como um cliente, é muito difícil a gente construir nessa cultura a ideia de alguém que comprou a ideia. Esse é o meu povo. Eu vou lutar por isso. Porque tendo essa variada gama de opções, o que acontece? Qualquer problema pequeno, os primeiros já conflitos deixa. Então é difícil você criar essa cultura de que somos uma família, somos o povo de Deus que se reúne. E você não pode simplesmente considerar esse grupo como uma opção, porque de algum modo isso significa traição. Porque se eu posso trocar a qualquer momento, eu não estou aqui de coração. Exatamente. Então, é um desafio. Um ponto virando a chave, ponto que o senhor falou, é essa questão do reino de Deus e da visão do reino de Deus. Sim. E dentro disso eu tenho alguns apontamentos. E a primeira coisa que eu gostaria de pedir que o senhor definisse é o que seria, dentro do povo de Deus e dentro do cristão individual, esse negócio que a gente chama de visão de reino. Certo. Então, rotineiramente, o que é essa visão de reino? Certo. Eu acho que essa linguagem, visão de reino, é uma tentativa de trazer para o povo uma perspectiva onde eu não trato somente Jesus como rei. Porque qual é a nossa tendência? A tendência Vamos pegar a nossa realidade, né? Igrejas bíblicas ou batistas, essa tradição que a gente está inserido. Essa tradição vai ter uma tendência de focar em Jesus como rei. E nós vamos dizer, ele é o nosso rei. Só que nós muitas vezes não vivemos o reino, mas nós declaramos ele como rei. No mundo afora, você vai ver pessoas lutando pela questão da igualdade social, aquela coisa toda que a gente já está bem acostumado disso. Claramente são pessoas querendo o reino
sem o rei. Uhum. Entendeu? Então, para mim, eu acho que fazendo essa leitura, nós precisamos enfatizar a vida no reino, porque a gente costuma muito cantar ele é o nosso rei, Ok. mas na hora de tomar decisões, na hora de pagar imposto, na hora de resolver a questão familiar, na hora de... A minha agenda do dia a dia, ela não é uma agenda do reino, Uhum. tá entendendo? Ou seja, basicamente a visão de reino ou vida de reino é a aplicação da vida de Cristo na vida das pessoas. A gente tem ele como rei, mas na hora de viver isso, e viver o reino de Deus, ter a visão de reino, eu creio, é ampliar a aplicabilidade dos ensinamentos de Cristo. Basicamente eu vejo dessa forma, entendeu? Isso é visão de reino. E geralmente, em alguns contextos, eu percebo, ou em livros, ou em discursos e pregações, quando alguém fala que nós precisamos ter uma visão de reino, ele está querendo dizer assim, que o reino é mais amplo do que a igreja local. Basicamente, ele está querendo dizer isso, né? Cara, você precisa ter uma visão de reino. A ideia é, você não pode só olhar para a sua igreja local. A sua igreja local digamos assim, é um instrumento do reino, de levar a mensagem do reino, de vivência do reino, mas você não pode reduzir o reino à sua igreja local, ou à sua denominação, ou à sua associação ou convenção, entendeu? Então, geralmente, quando alguém fala visão do reino, é porque ele quer ampliar essa ideia de que o reino vai além de uma questão eclesiástica, local, ou de aplicação do reino na vida das pessoas. Eu vejo assim. Dentro desse ponto aí, agora trazendo um pouco mais, virando um pouco a chave também, visão do reino, ampliação e tal. Você veio de Aquiraz, tava lá na praia de boa, É, a igreja 5 lá com quilômetros da praia. ar-condicionado. Aí você veio pra cá comer mangaia aqui em Morada Sim, Nova, gostei de sertão cearense. É. E como é que... Por que você fez isso? Então, assim, tem um texto que mexe muito comigo, que é Romanos 1, quando Paulo resolve ir para Roma para estender seu ministério para a Espanha, né? E ele diz uma coisa muito legal naquele texto. Ele vai dizer que ele quer trocar dons, ele quer aprender. Então, eu creio sempre que quando alguém me convida para um evento, alguma coisa assim, é uma oportunidade que eu tenho de crescer no processo, entendeu? Eu sempre vejo como uma mão dupla. Então, é um engano achar que eu vim para cá para ensinar vocês alguma coisa somente, entendeu? Eu vim para cá para aprender também. Então, eu creio que é uma troca de dons aqui, tá rolando, entendeu? A gente tá vendo situações, a gente vai aprendendo no processo, entendeu? Então, eu sempre vejo como uma oportunidade de crescimento. Massa. assim, E eu vi pra gente tem sido uma grande troca. Digo, eu acho que nessa troca a gente tá saindo ganhando aí, né? A balança comercial aí tá superávit aqui pra Igreja Bíblica. Certo. Que bom. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bacana. Pastor, ainda dentro dessa visão de reino, Sim. uma barreira muito comum na minha visão, inclusive um irmão fez uma pergunta nesse sentido, e eu vou ler essa pergunta aqui. É o seguinte. Depois eu vou fazer alguns complementos. O irmão Léo fez essa pergunta. Então ele disse assim: sendo nós povo de Deus, como a gente lida com pessoas de outros movimentos, de outras igrejas que se dizem povo de Deus também, porém as atitudes e doutrinas litúrgicas são claramente diferentes das ensinadas nas Escrituras. Então ele apresentou aqui o espectro negativo, de pessoas Sim. que se declaram povo de Deus, mas que são diferentes da gente. Então eu amplio esse questionamento também ao espectro positivo. Como é que a gente lida com o povo de Deus que é diferente da gente? Por exemplo, eu acho que o senhor tem algumas posições doutrinárias que são diferentes das minhas, Sim. em geral. Eu sou Sim. o batista clássico. Mas Batistão. nós somos povo de Deus. Sim. E eu creio que posso Sim. aprender com o senhor. Existe esse relacionamento de troca. Então, Sim. como é que a gente lida com essas manifestações? Certo. Com o povo que se diz de Deus, mas que age de uma maneira incoerente, ou com o povo de Deus que é diferente da nossa realidade, Certo. ou que tem pontos doutrinários no aspecto secundário, obviamente, distintos. Então, a gente tem que aprender a colocar as coisas dentro das esferas certas, né? Então, uma coisa é eu me relacionar pessoalmente com esse um relacionamento pessoal é uma coisa. Então, eu tenho que estar aberto a conhecer, eu preciso conhecer aquela pessoa para me entender realmente até que ponto ela tem compromisso com o evangelho mesmo ou não. Uma vez reconhecido isso e entendendo as questões primárias e secundárias, está tranquilo.
né? Dentro desse nível pessoal, é tranquilo. Quando passa a ser nível eclesiástico, aí já é um pouco diferente, né? Aí, para mim, tem que ter um conhecimento mesmo, prévio, para a gente poder, digamos assim, sincronizar o discurso. Então, eu vim lá da minha igreja para cá, e eu sou de uma igreja, vocês são de outra igreja, e aí eu tenho que saber onde é que eu estou para mim poder sincronizar o discurso e não gerar nenhum tipo de mal-estar na realidade. Eu não vim para mudar, mas para ratificar uma coisa que é comum entre nós. Sim. Entendeu? Então eu acho que o lance é primeiro entender as esferas de ação. No mundo individual é uma coisa, é muito mais livre, eu tenho muito mais liberdade. Quando é eclesiástico é outra. O que eu acho que às vezes acontece é que as pessoas acham que a única forma de trabalharmos juntos é de maneira institucional. E não, entendeu? Não precisa ser institucional para ser um trabalho junto. Eu posso, é porque assim, eu tenho muitos amigos que são presbiterianos, né? Eu estudei numa instituição presbiteriana, a gente criou alguns vínculos com algumas pessoas presbiterianas. E aí o que acontece? Aí eu sei que eu posso, num nível, ir pregar lá, e eles podem pregar na minha igreja, como eu vim pregar na igreja de vocês. Isso é um trabalho conjunto, a gente está trabalhando, o reino está agindo, está operando, a dinâmica está funcionando. Mas outra coisa é a gente, por exemplo, estar na mesma congregação. Aí vai ficar um pouco mais complicado. Então eu tenho que entender que não vai dar. Então a gente não pode achar que porque nós fazemos parte de duas congregações, nós não estamos andando na mesma direção, no mesmo projeto. Só que existem convicções nossas que vão estreitando a realidade ao ponto de dizer que, olha, aqui não dá pra gente sentar junto mais no mesmo banco. Entendeu? Porque você vai batizar uma criança e eu vou ficar meio assim, poxa, como é que dá, né? E aí, isso não vai dar pra mim. E aí eu preciso entender que isso é possível dentro da tradição cristã, mas dentro de uma realidade local diferente. Mas nós ainda estamos no mesmo propósito. Sim. Ainda estamos caminhando na mesma direção. Então, eu creio que uma das coisas que ajuda é entender que estamos numa unidade de propósito. Certo? Então, eu creio que nós aqui estamos nisso. Nós aqui temos o mesmo propósito. Então, eu tenho convicções diferentes, talvez no campo da escatologia, em alguma esfera da eclesiologia, não sei, governo de igreja, a gente falou até um pouquinho disso, né? Sim. Então, essas distinções, elas precisam ser mantidas num espírito de unidade. E aí eu não preciso sentar no mesmo banco da pessoa para necessariamente dizer que eu estou vivendo em unidade com aquela pessoa. Eu posso estar numa unidade de propósito. Unidade não é unanimidade. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso que as pessoas não entendem. Que a gente pode aprender de pessoas, por exemplo, no futuro, querendo Deus, nós temos o objetivo de trazer o Nicodemos aqui. Sim. E o Nicodemos, ele é muito mais diferente do nosso pensamento do que Exatamente. um pastor pentecostal. Exatamente. É a visão da Bíblia dele. Exatamente. Mas E ele, como um cara que é sábio, ele vai saber chegar Sim. aqui e ele vai colocar os tópicos mais comuns, né? E é a humildade de reconhecer que, muito provavelmente, eu nunca vou chegar a uma fração significativa da contribuição que ele deu ao reino de Deus. Porque a gente Sim. não precisa ser igual, porque Deus, Exatamente. ele ama essas diferenças tanto que ele nos fez Exatamente. assim. Eu acho que essa pluralidade denominacional é dentro de um espectro onde os pontos principais, a ortodoxia, o núcleo duro ali é mantido, ela é uma bênção para a igreja, porque ela tira a Sim. gente de debates inúteis e coloca a gente para trabalhar Isso. segundo uma visão coerente para o avanço do reino de Deus. O que eu não posso é fazer assim, o que eu vejo às vezes, que você tem igrejas, vou pegar a minha realidade, uma igreja batista, aí nós temos a nossa confissão de fé, e aí eu uso essa confissão de fé batista como padrão de relacionamento com outras igrejas. Aí eu só vou me relacionar com a igreja batista. Tá entendendo? Então eu não posso ter... Eu me lembro da igreja do John Piper, na igreja do John Piper tem a confissão de fé dos membros e a confissão de fé dos líderes. A dos membros é uma página. Porque ele não vai exigir que todos os membros creiam em determinados detalhes. Até porque um membro em algum momento é um novo convertido. Como é que você vai querer que o cara assuma convicções numa área muito específica? Mas se é líder, já mudou. Então, no trato com os outros, a gente tem que ter a nossa confissão, o que faz a nossa identidade local. E essa identidade local não pode ser o mesmo parâmetro de relacionamento externo. Senão eu vou ficar só falando com o Batista. Entendeu? Não dá.
Então eu creio que esse é um ponto, reconhecer o nível de relacionamento. É um relacionamento individual? É um relacionamento de igreja? É um relacionamento interdenominacional? E qual é a pauta? Então a gente pode se unir com várias igrejas quando nós temos pautas comuns, né? Então a gente muitas vezes essa questão do aborto que a gente estava falando há pouco tempo, né? Então isso é uma pauta que todo cristão certamente vai ter ali talvez um grupo muito pequeno ali, meio perdido ali, que vai defender uma coisa dessa natureza. Mas então eu acho que é isso, é o lance do nível, né, de relacionamento. E em relação ao outro lado do espectro, de pessoas que se declaram povo de Deus, Aham. mas que não Ok. vivem de um modo condizente. Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar só um pouquinho para falar assim. A gente não pode confundir sistema com indivíduos. Então vamos lá. Vamos pegar um sistema teológico. Vou pegar aqui um sistema teológico batista. Eu creio que muita gente que está na minha, vou falar da minha igreja, que está na minha igreja, está lá dentro de um sistema que eu creio ser teologicamente sadio, mas o indivíduo não entendeu o sistema ainda. Ele está dentro do sistema, mas como indivíduo ele não entendeu o sistema. E tem gente que está num sistema errado, certo? Mas ele entendeu algumas coisas. Ele não saiu ainda porque ele não fez ainda algumas conexões. Isso ficou bem claro para mim uma vez, um colega meu que é presbiteriano, amilenista. Eu sei que tem presbiterianos que são pré-milenistas. Eu tive até professores presbiterianos pré-milenistas, mas é raro. Pré-históricos. Os pré-históricos. E aí você tem um colega meu dizendo assim, quem aqui acredita na igreja presbiteriana? Quem aqui acredita no arrebatamento pré-tribulacional? Que não é uma visão presbiteriana dominante. A maioria da igreja. Então você tinha uma igreja onde o sistema teológico era amilenista pós-tribulacional, na igreja, né, a visão dele, Sim. e a maioria dos membros era pré. Então eram indivíduos dentro de um sistema, mas eles não havia uma sincronia entre indivíduo e sistema. Então a gente tem que entender isso, porque às vezes você tem alguém que está num sistema teológico errado, mas está lendo a Bíblia e tal, ele entendeu, ele sabe quem é Jesus, só que ele ainda não entendeu que o sistema dele não bate com o que ele mesmo crê. Aham. Entendeu o ponto? Então, às vezes você percebe isso. Então, a gente tem que ter essa distinção de sistema e pessoa, porque na hora que eu estou lidando com a instituição, eu estou lidando com o sistema. Na hora que eu estou lidando com o indivíduo, estou lidando com o indivíduo. Que ele pode estar dentro do sistema teológico equivocado, mas ele não percebeu ainda o processo. Mas entendeu? assim, essa pergunta foi feita por um irmão que é um indivíduo. Nesse sentido, até que ponto eu, como cristão, devo promover uma crise nesse indivíduo que está nessa situação de Certo. incoerência em relação ao sistema? Eu acho que eu acho que é bom fazer isso, né? Eu acho que a gente não pode deixar as pessoas vivendo de leite a vida toda. A gente tem que dar um leite que dê condições de ele comer carne. Então, é bom colocar algumas perguntinhas, né? É bom colocar uma pulga atrás da orelha, é bom levar as pessoas ao questionamento. Até porque se você quer só tirar alguém de uma igreja, isso é um objetivo muito ruim. Mas se você quer levar ele à maturação do entendimento teológico, é ótimo. Que bom, que bom. Eu trabalhei numa escola de teologia que eu fui leão de alunos durante um tempo. A maioria dos alunos que vinham eram pentecostais. Quando entravam na escola, já queriam ser ou presbiteriano ou batista. De batista reforma, de linha reformada. Quando eles chegavam para mim, pastor, eu estou querendo sair, eu dizia, não sai agora. Tenha calma. Tenha calma. Então, eu tentava trabalhar muito isso. Evidentemente, a gente via que ele não ia durar muito tempo ali. Não ia, não tinha como, certo? Mas esse processo de transição, ele deveria ser cuidadoso, porque o que acontece? Quando alguém sai de uma igreja para outra, se ela sai no espírito errado, ela deixa lá coisas boas de lá. Tá entendendo? Às vezes está uma igreja que teologicamente não presta, mas ela tinha um espírito de acolhimento muito bom. Então traz isso contigo, não deixa isso lá. Entendi. Entendeu? Então tem essa transição, né? Essa crise que você vai gerar, ela deve, eu acho que é bom, mas deve ser cuidadosa para que no processo de abandono de uma ideia eu não jogue tudo que era bom naquela comunidade, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes você tem, por exemplo, gente que... Eu tive alunos que eram evangelistas natos, aqueles caras que entram dentro do ônibus assim, levantam e começam a pregar. Porque isso é da vibe
daquele sistema teológico que ele fazia parte, é do ethos daquela religião, daquele grupo, aquela galera mais. Eu não posso ficar calado. Aí o cara parte para uma igreja mais reformada, aí ele senta no banco do ônibus e parou de pregar. Aham. Por que você parou? Não, porque. Não, cara. É Entendeu? aquela coisa de troca Isso não de é- dons, né? É, Você isso agrega não é, onde isso, você não tá. é, isso não é um patrimônio de um sistema teológico, não. Entendeu? Uhum, Pregar no ônibus não faz parte de um grupo teológico. uhum, Faz parte de você tem esse dom, essa capacitação, continua assim. uhum. Então, essa transição ela tem que ser cuidadosa. Você gera crise, mas você tem que ser cuidadoso para que nessa saída as coisas boas continuem. Entendeu? Porque tem coisa boa lá. Todo sistema, de algum modo, vai ter Tem algum uma ponto coisa boa, positivo. exatamente. Teve um irmão que veio desse movimento mais worship e tal, e ele chegou na igreja e ele... lá na igreja a gente tem essa coisa da liberdade, né? A gente não vai julgar alguém que louva a Deus, vamos dar aquele padrão assim, de olhos abertos, cantando e tal, tranquilinho ali no canto dele, tem a personalidade dele assim, Isso. e tem outros que se derramam, levantam as mãos, choram e tal. E a gente tem essa coisa da liberdade, né? De Sim. não julgar um ao outro por causa disso. E aí quando ele chegou, eu disse, olha, cara, é legal isso aí. Continua, pode levantar os braços, pode Sim. fechar os olhos. Porque isso não é... Nós somos seres... com sentimentos, Deus nos fez assim. Isso, Então, se você Deus te movimenta esses sentimentos, é de Deus e tal. E aí a gente tem que valorizar também isso, né? A pessoa ela agregar a comunidade onde ela tá Sim. chegando também com coisas boas que Coisas ela boas, vê, né? até Aquela de coisa contextos, né, diferente. ruins e tal. É. Bacana. Agora mudando um pouco o foco aqui, falar um pouquinho mais de você, né? A gente estava conversando um pouco e quem vê o Rômulo agora não sabe tudo que passou. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Sim. isso e trazendo também essa visão mais pastoral da tua história, né? Achei muito bonito, cara. Eu acho, muito legal. só uma adição. É porque, assim, eu acho espetacular, porque eu tive contato com alguns homens de Deus que são muito influentes, o pastor Almir, Sim. muita gente. Referência pra gente. E é interessante como a história dessas pessoas me motivou, porque às vezes você vê a pessoa ali no ápice do seu conhecimento, da sua exposição clara das escrituras, você não sabe os processos que levaram ela até ali. Então, de fato, é muito importante esse questionamento. Pois é, foi muito legal conhecer a tua história, muito bacana. E aí eu queria que você contasse um pouco aí, tendo essa visão também da a providência de Deus, né, na sua vida, na vida da Franciane, desde a época lá do seminário, como Sim. você chegou parece assim que você chegou aqui, parece que você tá vendo a história lá da Igreja de Aquiraz há Sim. 15 anos atrás, né? Exatamente. E pra gente, você contando a história de você, da igreja de vocês hoje, a gente pensa assim, a gente viveu isso aqui, tá vivendo pra chegar. então é muito bacana isso. Legal. Então, essa história aí da providência de Deus na vida de vocês e tal. Muita coisa, sei nem por onde começar aqui. Mas assim, seminário, eu fui em 98 pro seminário, eu me casei em 97 e fui pro seminário em 98 e assim... Antes disso, o senhor 7 anos. é de um lar cristão? Não, eu me converti por meio da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Ela ouviu o evangelho, aí depois começou a frequentar a igreja, que é a igreja que eu sou pastor hoje. Sim. E aí ela pregou o evangelho para mim, depois afastou da igreja. Nesse afastar, a gente começou a namorar. E aí depois ela falou comigo de Cristo, eu fui para a igreja e assim o entendimento foi muito muito claro para mim assim. Eu não gostava de ler, eu detestava ler. Ela me deu uma Bíblia e aquele Novo Testamento de Deus, sabe como é? Aquele pequenininho. Sim. E eu comecei a ler, rapaz, aquilo ali como se fosse assim eu não conseguia parar de ler. Não conseguia parar de ler. E aí, na pregação de um pastor lá, um visitante na época, num sábado à noite, eu tomei uma decisão em abril de 96, ao lado de Cristo. Tem um pastor colega meu que ele disse assim, cara, tu foi chamado para o ministério na hora que tu se converteu. Foi 2 chamados ao mesmo tempo, porque na hora em que eu aceitei, eu não queria mais parar de estudar. Eu detestava estudar. Incrível. Entendeu? Eu não queria estudar, eu queria
me aprofundar. Qual foi isso? Com quantos anos isso aconteceu? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Hoje eu tô com 47, então não sei fazer as contas aí, se alguém souber. É muito tempo. É muito tempo. Aí eu me converto, fico nessa igreja durante um tempo, a igreja me envia para o seminário, só que a igreja é muito pequena, a igreja não tinha condições nenhuma de me manter lá, né? E aí a gente teve que conseguir trabalho dentro do seminário mesmo, a gente trabalhava Você lá. se converteu na igreja que você é pastor Isso, atualmente, tinha quantos membros? na época, a igreja ela era muito pequena, acho que não tinha membros mesmo, acho que não tinha 25, era muito pouca gente. Interessante. E eram mais idosos na igreja. Então, e eu era um adolescente, assim, bem complicado. Minha adolescência foi muito complicado. Era aqueles cara cabeludão, sabe como é que é? Essa banda de rock, essas coisas. E aí era bem conhecida, cidade pequena, né? Então eu me converto numa igreja bem assim, atípica. Quando alguém diz assim, porque aqui não tem jovem. Por isso que o jovem não se converte. Quando alguém diz isso pra mim, eu fico, cara, não diga isso não. Porque eu me converti numa igreja que tinha um irmão que eu fiz o culto fundo dele com 103 anos, entendeu? Nossa. Então, eram idosos. Assim, nada na minha igreja era atrativo para um jovem. Aham. Os membros não eram atrativos, o lugar não era atrativo, os bancos eram terríveis, entendeu? Era uma coisa muito mal feita. Eu me lembro que os cânticos era uma parada assim de papel, e a pessoa ficava fazendo, virando assim, ó. Olha Sabe só, como é que é? cara, sei. Era uma menos esse negócio aí. Flip chart, assim. Um papel assim, virar, voltar. Então não tinha nada de atrativo ali. O que tinha de atrativo era o evangelho. Era a mensagem da cruz, entendeu? Só isso. E para mim era maravilhoso. Então quando alguém diz assim, é porque tem esse fenômeno de alguns pais, não, pastor, porque tem jovem, que a gente tem que ter uma coisa para jovem. Cara, a mensagem pro seu filho, a mensagem para você, a mensagem para todo mundo. E aí eu me converto em 96, 97 eu me caso. Em 98 eu vou pro seminário. E lá eu trabalhei muito tempo na cozinha lá na tia Norma, lá na cozinha. Falar muito dela não, porque Pode falar, ainda tenho um medo não dela. tenho medo dela ainda. E na época também tinha um irmão Lacerda, que hoje já faleceu, mas era bom demais, porque ele tinha um tratamento muito bom comigo, e na cozinha. Então eu ficava responsável para servir a janta dos seminaristas, lavar as louças e tudo mais. Limpei aquele prédio todinho, aquele prédio de aula que você participou lá. Sim, sim. Eu encerava aquele prédio todinho. E mesmo assim a gente não conseguia pagar ainda o seminário. E foi uma época eu era sempre muito morta-fome, assim, de pregar, entendeu? E então... Morta-fome de Morta-fome pregar. de pregar. O cara disse assim, pode pregar para lá? Eu vou lá. E eu me lembro que tinha o pastor Luiz também, já faleceu o pastor Luiz Menezes. E ele disse assim, Romulo, rapaz, tem um trabalho lá em Campos Sales. Você quer ir lá olhar? Eu disse, vou. Eu não queria nem olhar no mapa antes, eu já ia, entendeu? E aí eu fui, passei um ano em Campos Sales, pregando lá, ia todo final de semana, 3 Na horas de época do viagem. seminário. Na época do seminário. Ah. E aí depois, no segundo ano, o pastor Roque, comecei a criar uma amizade muito grande com o pastor Roque, Albuquerque, e ele era pastor de Iguatu, e tinha uma congregação em Quixelô, uma cidadezinha perto de Iguatu. E aí ele falou, e aí quer lá assumir lá o trabalho? Lá você vai dirigir sessões, batismos, tudo é com você. E eu, né, claro, eu quero é isso. Então era uma igreja bem pequenininha também, tinha uma sala de aula do lado, a gente dormia na sala de aula, eu e Franciane, e toda na semana a gente estava lá, pegava aquele extrato, passava 5 horas viajando, né, que tinha uma hora de intervalo para ficar na rodoviária, e a gente domingo à noite estava na casa do pastor Roque para pegar um ônibus e ir para Juazeiro. E eu era muito, assim, sedento disso, entendeu? Então, aí no meu último ano, o pastor Roque disse assim, é bom tu parar agora e ficar só do lado de alguém, acompanhando a vida de um pastor, para tu ver como é que funcionam as coisas. E aí eu fiquei esse último ano assim. E aí vem no meu último ano, a maioria dos meus amigos com convite para ser pastor em algum lugar. Tinha um colega meu que tinha 3 convites, ou 2 convites, e eu... Nenhum convite, cara. Foi pro meu orgulho, né? Pra minha... Foi muito difícil isso aí. Mas aí, 3 meses depois, eu assumi uma igreja em Fortaleza. É interessante. Eu e minha esposa diziam o seguinte, pra onde você quer ir? A gente diz assim, a gente sabe pra onde não quer ir.
A Para onde vocês igreja, não querem ir? A gente não quer ir para Fortaleza e nem para Aquiraz. a igreja mãe Aí meu sempre primeiro é mini... um problema, né? A minha primeira igreja foi em Fortaleza e hoje eu estou em Aquiraz. Entendeu? Tem, Os tem, dois lugares que eu disse que eu não queria ir. Então, fui Fortaleza, passei 1 ano e 8 meses lá, pouco tempo, pedi para sair, e algumas coisas da minha... um pouco maturo em algumas questões também, tive que... Era muito incisivo em algumas coisas e talvez, não sei, mas fui aconselhado por pastores experientes na época a sair. Então eu segui o conselho dos mais velhos, né? tem a história daí também você ajudava lá pra se manter e tal, mas a conta nunca fechava, Ah, acumulou. sim. Rapaz, todo ano eu terminava o ano do seminário, eu tinha uma dívida enorme, porque mesmo trabalhando com tudo, e comecei a receber oferta também nessa igreja lá de Campos Sales e Uhum. tudo, mesmo assim não fechava a conta. E então eu voltava no final do ano, falava com o pastor Jaime Leonardo, que era o diretor na época, e dizia, pastor Jaime, eu não tenho condições, cara. Aí ele disse, não tem problema. Ele, não, você vai ficar trabalhando, vamos tentar. Então chegou no final do quarto ano ali, a dívida já estava acumulada de 4 anos, né? Então eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu escrevi Sem umas convite. cartas, sem convite, escrevi umas cartas pessoais, mesmo assim, individuais, para familiares, amigos próximos, falando da minha realidade. E aí a dona Janete, que era a tesoureira na época, chegou para mim, eu fui lá só para conferir quanto é que tava o valor, e disse, dona Janete, como é que tá a minha dívida aí? Aí ela disse, a sua dívida foi toda paga. Aí eu disse, como assim? Não, chegou uma oferta aqui de um americano e eu coloquei tudo na sua conta. Eu até esqueci de falar que era uma dívida tanto do seminário como da livraria, que a livraria funcionava lá. Então, ela quitou as duas dívidas. E o E eu passei seminário e a... a biblioteca. Exatamente. E eu passei a viver os outros 3 meses com o dinheiro daquela oferta que o pessoal mandou para mim, achando que ia pagar o seminário. Quando eu recebi o seminário, a oferta do seminário, esse dinheiro todo que veio para minha conta foi o dinheiro que me deu exatamente condições de viver 3 meses. Foi tudo assim, Incrível, né? A gente muito. estava falando dessa da mão do servo trabalhando e ela trabalha também nas nossas vidas individuais Sim, para a questão do povo, né, e é, tal. E é muito bacana ver essa questão da providência de Deus. Deus vai fazendo coisas, né? A gente é, tem que confiar que não é só aquilo a gente programa, faz os planos e tal. Tem Deus também é. na parada. A gente, alguns chegam na igreja, na nossa igreja hoje, aí vem assim, uma igreja com certa estrutura, mas quando eu cheguei na igreja, eram 27 membros, eles me prometeram tinha uma proposta salarial, X, aí no primeiro mês eles disseram, pastor, talvez não dê pra gente. Eu disse, ótimo, Cumpriu. que bom saber disso, né? Entendeu? E era uma realidade, né? E para mim foi uma oportunidade. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, falando para a liderança. Quando tiver um montante de dinheiro, vocês pagam primeiro as contas, aquilo que tem que ser pago. Se der, pago o meu. E se não der, o que não deu desse mês não fica para o próximo. Não fica como dívida para mim do próximo. E aí, o fato é que nunca faltou. Eles disseram isso, mas no outro mês, normal, nunca eles deixaram de honrar o compromisso deles. Nunca aconteceu isso. Rolou medo porque na hora que eu chego na igreja, membros saem da igreja. Entendeu? Duas pessoas saem, mas por questão mesmo de mudança. Sim. Só que eram pessoas que colaboravam muito bem com a igreja contava com aquele dinheiro. Sim. Eles ficaram com medo no primeiro momento, mas Deus foi lá e supriu. Nunca voltou. Eles falaram, a gente talvez não dê pra pagar. Mas sempre pagaram. Nunca deixou de ter. Bacana, cara. Muito massa essa história, né? Ver você aí. E agora saindo um pouco dessa área pessoal, formulei uma pergunta aqui Uhum. que eu acho interessante. A pergunta é: se você só pudesse deixar uma mensagem para o povo de Deus escutar aqui no Brasil, Uhum. o que é que teu coração clamaria para dizer assim? Uhum. Poxa. Difícil para mim. Mas eu creio muito que a essência do evangelho é a pessoa de Jesus.
Então, eu digo sempre para meus irmãos assim, se você não falou de Cristo ainda, você talvez apresentou uma agenda ética, talvez você apresentou uma agenda social, mas você ainda não apresentou a pessoa de Jesus. Eu tenho estudado a Bíblia nesses últimos anos para produzir um material, um livro, e um dos temas que mais me destacou, chamou a atenção, foi o tema da presença de Deus. Quando você vai para o Novo Céu e Nova Terra, lá em Apocalipse 21, 22, a essência do Novo Céu e Nova Terra é a presença de Deus. João diz assim, de maneira maravilhosa, ele diz assim, e não havia templo ali, porque o templo era o próprio Deus e o Cordeiro. Então, é muito pessoal o cristianismo, sabe? E o que acontece, pode observar, toda pessoa que está longe de Deus, ela fala de maneira despersonificada. Você pega um cara que está fora da igreja assim, eu estou fora da igreja. Ele não diz, eu estou longe de Deus. Ele diz, eu estou fora da igreja. Uma colega, uma aluna minha, um dia desse falou que estava daqui a pouco chega na mensagem. Tranquilo. Estava num ambiente sei lá, consultório, alguma coisa assim, e alguém falou assim, eu era de uma igreja. E aí ela personificou o discurso, dizendo assim, você não tem saudade dele, não? Aí a pessoa ficou meio desconcertada, porque ela trouxe uma carga pessoal. Você não tem saudade dessa pessoa? Eu acho que a mensagem seria, se fosse deixar uma mensagem, era uma mensagem falando da pessoa de Jesus Cristo. Porque eu creio que todos os meus anseios morais, anseios, confusões históricas ou de sentido da vida, todos se encontram não numa ideia abstrata, mas numa pessoa que tem um nome chamado Jesus Cristo. Então, minha mensagem seria falar de Jesus Cristo. Só que o problema é porque ele é muito rico, né? Ele é o rei, ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia. Então eu focaria tudo em descrever quem ele é. Eu falaria dele como pessoa. Massa. Entendeu? Bacana. Eu focaria isso. Só pra gente ver essa parte final aqui, a gente vai pra perguntas ou a gente tem alguma outra assunto? Eu acho que sim. Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre o que a gente falou ontem na conferência, né? Sobre essas questões éticas. Eu soube, não sei se poderia divulgar, Ah, ok. mas pode a possibilidade de sair um livro aí, né? Da sua autoria a respeito da ética, né? Isso, Esse tema da ética cristã. E a gente vê esse tema muito massacrado, né? Assim, tudo que as pessoas pensam a respeito de ética se resume pode, não pode, Isso, sim ou não e tal. Como é que a gente deve tratar isso de forma mais excelente? Certo. Eu acho que, e inclusive essa é a ideia do que eu quero propor no meu livro. No meu livro eu não vou estar lidando com questões éticas. O livro é sobre ética, mas eu não vou estar lidando diretamente com, tipo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu não vou lidar com questões éticas. Tem muito livro sobre isso. O meu ponto é dar um passo para trás e entender o que sustenta e justifica um comportamento ético. Então, minha metodologia no meu livro, já adiantando, é que minha metodologia eu vou procurar o primeiro impulso ético da Bíblia. Qual é o primeiro impulso ético? Qual é o primeiro texto que você lê assim, você vê Deus dizendo, você tem que caminhar aqui. Esse é o comportamento, essa é a vida que você tem que ter. É o que você encontra em Gênesis. E o que eu fiz então? Antes do impulso ético, você tem a descrição de quem vai colocar isso em prática. No caso, o homem. Ele é a imagem de Deus. E antes de apresentar o homem, Deus apresenta o lugar, que é a criação, que para mim é descrita como um templo ali. Então, para mim, antes da orientação ética, vem o lugar. Eu daria para as pessoas um senso de lugar. Onde você vive, onde você está, em que momento histórico você está. A gente precisa disso para entender, então, a nossa missão. Então, a ética bíblica, basicamente, ela é missional. Ou seja, ela é ativa. Entendeu? E se eu entendo que a ética, ela se dá dentro do campo do templo, ela é por natureza uma adoração.
Quando você fala assim que a Bíblia, a ética é algo missional, eu lembro muito daquele texto de Paulo, né? Uhum. Com os que têm lei, coloquei debaixo. Exatamente, exatamente. Então, mas você vê, assim, qual é a missão do homem, no caso lá, dominar a terra? É uma missão. A primeira ordem que Deus dá é faça isso. Então, essa ética do pode, não pode, ela é uma ética muito passiva. Ela não é uma ética ativa. Não sei se eu estou sendo claro, mas quando eu tenho uma ética passiva, eu não estou fazendo aquilo por um projeto específico. Eu estou só perguntando se pode ou não pode. Mas quando você diz assim, isso que eu quero fazer se encaixa com a missão que eu tenho, é positivo, não é passivo. Então, como lidar com essa questão ética hoje, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e entender que a ética eu até uso essa expressão no meu livro, ela precisa de um habitat para viver. E esse habitat, esse lugar onde ela vai respirar bem, essas orientações éticas, é o quê? É o lugar onde você está, um lugar sagrado, o mundo, o templo de Deus, ou seja, é pessoal, porque a essência do templo é a presença dele. Então a ética ela é pessoal. Muitas vezes a gente está discutindo questões éticas, o que a pessoa precisa é entender que ela está diante de Deus. Sabe, às vezes eu vou no aconselhamento, a pessoa diz, pastor e tal, tal, fala assim, e Deus, irmão? Como é que é isso diante de Deus? Então você leva ela para o templo, para ela ter essa noção pessoal de Deus. E depois leva ela para o senso de quem ela é. Que lá no caso é a imagem de Deus. Porque a orientação ética ela só faz sentido à luz de quem nós somos e de onde nós estamos. Às vezes a gente fica só com a orientação sem saber quem nós somos e onde nós estamos. A minha ideia do livro é tentar mostrar que para você tratar dignamente a orientação, você precisa saber quem você é e onde você está. Essa questão que você fala assim do local, para entender bem, isso não seria algo relativista, porque Não. eu tô colocando assim, não, então se eu tô na Índia, a minha ética, ela não é relativo. Por quê? Porque é algo positivo e objetivo que antes do local do país, do local onde Sim. você está, o local seria eu estou na presença de Deus. Né? Certo. Então é algo objetivo. Quando eu digo local, é esse senso espacial de onde é que você está. Mesmo estando na Índia ou estando no Brasil, eu estou num lugar sagrado. Exatamente. Entendeu? Tá diante de Deus. Estou diante de Deus. Entendeu? Então, esse é um ponto importante na ética. Porque eu creio que diante de Deus, muitos questionamentos éticos desaparecem. Entendeu? Então, às vezes, tem diante de você uma pessoa com a luta. E aí você ora com ela. Depois da oração, ela diz, não, pastor, tá tudo claro já. Eu acho que a gente experimenta muito isso no casamento, né? É. Vai lá e tá, vamos orar sobre isso. Exatamente. Aí, Diante de Deus, algumas coisas são resolvidas, assim, entendeu? O problema é que a gente vive uma época em que o pastor, por exemplo, ele tem que dar o diagnóstico de tudo. Ele é guru. Nesse período que a gente vive agora de rede social, então o pastor passou a ser um guru. Ele abre a caixinha, todo mundo, ele tem as respostas para todo mundo, entendeu? Só que muitas vezes o pastor ele não deve responder nada. Às vezes ele deve só dizer assim, vamos orar? Vamos falar com o Senhor nesse momento. E leva a pessoa para Deus. Porque muitas vezes não tem resposta mesmo. É diante do Senhor. Então algumas questões éticas, elas são resolvidas nesse senso de onde eu estou, né? E quem eu sou. Eu sou filho. Eu sou membro de uma comunidade. Eu tenho uma missão. Entendeu? Então, isso deve ser levado em conta em tudo que eu vou fazer. Então, eu tenho um colega meu que ele gosta de abastecer o carro dele sempre no mesmo posto e preferência com o mesmo cara lá. Porque ele criou um vínculo, é missional a visão dele. Sim. Ele vai criar um vínculo com aquele cara de alguma forma. Então, até os movimentos mais simples de alguém podem ser orientados por essas questões de lugar. Quando eu digo lugar, é esse senso, né, de entendimento. Sim, de onde eu estou. De onde eu estou. Eu estou num lugar sagrado e eu sou responsável, eu gosto muito dessa expressão, de ampliar o templo. Só para não tentar esticar muito, mas eu creio que quando Deus criou todas as coisas, o jardim era um lugar central. E o jardim estava no Éden. Então, há uma distinção entre jardim, Éden e a criação. Então, você tem esses três ambientes. Sim. Jardim, Éden e criação, né?
E a criação não tava totalmente, a coisa não estava completamente resolvida, porque Deus diz domine. A própria palavra domine pressupõe algum tipo de resistência, de problema. Então, a própria criação inicial, ela é compartimentada. Numa área perfeita, que tem que ser guarda o jardim, mas uma área que tem que ser ampliada, porque você tem que dominar. Então, desde o começo, Deus mostrou que aquele jardim deveria ser ampliado. Qual o propósito de Deus? Está lá em Números, está lá em outros profetas, que é fazer a sua glória ser expandida em toda a terra. Isso é que é ampliar o jardim. Essa é a nossa missão. Quando você tem noção dessa missão, de quem você é, de onde você está, eu creio que muita coisa é resolvida. Quando eu digo resolvida, não é uma resposta, Aham, mas uma paz que vai chegar. sim. Acho que você tinha falado também ontem a respeito do momento histórico, né? Do tempo Isso, que você o vive. lugar envolve um momento histórico também. Sim. É, Porque, tipo, um, esse propósito aí, é, com a igreja, é o tempo onde nós estamos isso, expandindo a glória em toda a terra, exatamente. né? Esse é o nosso momento. Momento histórico em que o reino já é real, já posso experimentar um pouco da realidade futura agora. Isso afeta a minha ética? Com certeza afeta a minha ética. Afeta muito o meu comportamento ético, demais. Então, por exemplo, a hora de decidir sair de uma comunidade, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo o que a igreja é, essa decisão não pode ser gratuita. Ela não pode ser aleatória, ela não pode ser movida por um simples impulso. É por isso que eu falei naquela hora, né? Quando Sim. o cara queria sair de uma igreja, que eu acreditava que se realmente era bom ele sair, é bom ele sair da maneira certa, para ele sair pelo impulso certo. Entendeu? Sondar o Essa é a ideia. coração, né? É. Tal. Bacana. E aí, o senhor já escreveu um livro, né, a respeito de Hebreus, aí mudando um pouco o foco também do tema aqui, já entramos em vários temas, ética, agora Hebreus 6, que é um livro fantástico, tá? Concordo com o Iago Martins quando ele diz que é o livro que trata desse tema, né, dessa exegese de Hebreus 6 mais brilhante aqui nós temos em língua portuguesa. É, e ali uma briga muito grande a respeito desse texto e tal, mas eu acho que você consegue também conectar com todo o espírito de Hebreus, essa ideia de perfeição, maturidade e tal. Como é que você poderia falar a respeito desse livro e também do conteúdo dele, como ele contribui Certo. para nosso entendimento, né, da vida cristã? Hebreus 6 era uma luta que eu tinha quando eu era novo convertido. Novo convertido, eu li aquele texto e disse, ei, peraí. E a minha esposa, na época namorada, quando eu li o texto, ela disse, então desse jeito eu não sou mais crente, porque ela tinha abandonado, né? Não tem mais, Não tem não tem mais mais salva, como voltar. não tem mais como Só voltar o nome do livro é Caminhando na na Perfeição, perfeição. né? Muito bacana. E aí, ou seja, um tema um texto que sempre me incomodou. E todas as respostas que me davam não eram satisfatórias. Então eu me lembro que eu estava falando com um pastor lá, experiente, ele falou assim, e ele sabia que eu ia para o seminário, ele falou assim, lá no seminário você vai encontrar a resposta. E Não não foi. foi. Eu disse, não, eu não tô, essa resposta não está. Então sempre me incomodou. Eu escrevi um artigo para a revista do Cibima, foi a primeira revista do Cibima de teologia, Pilares da Fé. Volume 1, eu escrevi um artigozinho pequeno sobre Hebreus 6. A partir dali, ele começou a fazer parte quase do meu cotidiano. Sim. Então, livros, tudo. Quando eu fiz o mestrado, eu pedi uma orientação ao reverendo Nicodemos sobre o que fazer de trabalho final. Aí ele falou assim, faz o seguinte, pega um texto que te incomoda, algo que tu já escreveu, e tu vai ampliar isso. Aí, texto que me incomoda, Hebreus 6, um artigo que eu tinha escrito, Hebreus 6, eu vou ampliar. Então, aí eu passei a ampliar o trabalho. E aí, a minha pesquisa foi muito ancorada em uma outra pesquisa, que era do pastor Roque, que na época nem era livro ainda, era um trabalho de doutorado dele. E aí eu me ancorei muito nesse trabalho dele. Interessante porque eu me ancorei na dissertação de mestrado dele, porque lá eles chamam de dissertação de mestrado, lá nos Estados Unidos, né? Não é tese de mestrado. Mas enfim, no trabalho de doutorado dele, eu me ancorei no trabalho de doutorado dele. E quando ele transformou o trabalho de doutorado dele num livro, ele usou o meu livro dentro do... Um abraço aí, Foi, Boto.
Então, a ideia daquele livro, aliás, do livro, é tentar apresentar uma outra explicação, né, dentro do ambiente calvinista. Sim, sim. Porque geralmente do calvinista a resposta básica é alguém que experimentou ali, Não é um só. alguém que passou por algumas questões dentro da igreja, experimentou das coisas do Senhor e aí abandonou, né? O problema com essa abordagem é porque a construção gramatical do texto não dá condição de a gente fazer uma seleção do tipo, ele provou no sentido de que, inclusive tem pastores maravilhosos que dizem, ele provou, porque só como alguém pega assim, um pedacinho assim da salvação, não dá a ideia de você, o texto não permite que você diga o nível de provar, porque lá o texto vai dizer assim, que eles provaram da morte. Então, como é que você prova um pouquinho da morte? Porque eu morri só um pedacinho, entendeu? Não existe isso. Tem uma palavra lá também que essa me gerou um pouco atrás da orelha para esse tipo de interpretação, que é, ele diz lá, iluminados, É, e a palavra aparece no próprio livro de Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 11, por aí, falando de crentes. é, Vocês foram iluminados e tal, eu isso. fiquei... É. Dentro do Então próprio... eles vão sempre mostrar essa ideia de que é uma experiência não completa, vamos dizer assim. E qual o grande problema, talvez para não esticar muito aqui? O grande problema é porque depois de falar que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, o autor vai dizer que eles caíram. E aí eu acho que o grande lance é que a explicação que ele dá depois, por que vocês não podem ser renovados para arrependimento? Qual é a explicação que geralmente se dá? Porque eles caíram. Eles caíram, a queda foi tão grande que eles não conseguem mais voltar. E aí, gramaticalmente, é estranho, porque a explicação da impossibilidade de renovação não está na queda. Gramaticalmente está na recrucificação de Jesus. Entendeu? Então, gramaticalmente, por que vocês não podem ser renovados? Porque vocês vão crucificar Cristo de novo. Isso é impossível. E isso é impossível. E em que sentido eles crucificariam a Cristo de novo? Por que isso aconteceria? Porque vivendo como eles estavam vivendo, eles estavam querendo voltar a uma estrutura do Antigo Testamento, de vida do Antigo Testamento. Nesse sentido, tudo aquilo que apontava para Cristo, eles estavam querendo repetir, mas eles, ao mesmo tempo, queriam Cristo. Então não é que eles queriam voltar para uma prática judaica e abandonar Cristo. Não, eles queriam os dois. Por isso que ele vai dizer no capítulo 13, quem participa do altar dentro de Jerusalém não pode participar do altar fora de Jerusalém. Qual altar fora de Jerusalém? A morte de Cristo. Então você não pode estar no templo aqui e ao mesmo tempo querer Cristo. Estão querendo os dois. E ele vai dizer que isso é uma figura monstruosa. O problema quando algum cristão vai ler o texto é assim, isso aqui é um crente ou um descrente? Quando ele faz essa pergunta, ele estraga todo o texto, porque a ideia do texto não é entrar nesse mérito agora. A ideia do texto é criar uma situação, né? Você vai lendo o texto, provou do dom celestial, iluminados, você vai se colocar dentro do texto, porque ele usa o que a gente chama de particípios gregos ali. Os particípios são uma forma de você levar alguém a pensar junto com ela. Então pensa comigo. Sim. Pensa que você participou, que você caiu, então você tem que se colocar dentro daquele mundo que ele está criando para você poder então ser objeto daquela lógica, entendeu? É um tipo de armadilha lógica. Ele diz, você fez isso, pois é. Mas se você cair, você vai recrucificar Cristo de Se novo. você não entrar nessa onda, você perdeu o impacto. que o autor tá querendo fazer Ele contigo. está querendo, Né? tá te levando para um caminho, você está perguntando, você quer crente ou é descrente? Não, Você tá fora do... me acompanha no raciocínio aqui para mostrar o absurdo e a loucura que seria querer ter essas duas realidades, né? Ao mesmo tempo querer força dos sacrifícios e ter o sacrifício de Cristo também. Não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então- Às vezes eu fico pensando assim, é meio difícil de entender, porque é meio ilógico. E só que é isso mesmo. Mas é exatamente isso que ele quer Entendeu? mostrar. Às vezes a gente fica pensando assim, É não como um consigo absurdo. nem pensar nisso. No capítulo 10 ele vai É dizer isso assim, mesmo. Vocês vão pisar no sangue da aliança que santificou vocês. Como é que eu vou pisar no sangue que me santificou? Alguém, olha, isso aqui, aí como é que eu faço? Não, é exatamente, ele está criando uma figura absurda. Pronto, uma figura absurda de estar no Novo Testamento, fora de Hebreus. Paulo diz, se um anjo do céu vier aí pregar o evangelho, isso é absurdo. Porque quando ele qualifica o anjo como do céu, ele já está dizendo que esse é um anjo celestial e tudo De mais. Deus. Então, de Deus. Mas como é que ele vai pregar outro evangelho? Pois é, você tem que entrar
no absurdo da imagem. A gente às vezes é meio analítico. Pregar outro evangelho é algo como se Se alguém- como se o céu pregasse outro evangelho. Exatamente, Absurdo. Ele vai dizer, se mudar aqui, não importa quem seja. Aí o ponto de Paulo ali é, não importa quem venha pregar. Se for outro evangelho, acabou. Pode ser um anjo do céu. Aí vem lá um filho de Deus e diz assim, mas como pode um anjo de Deus pregar outro evangelho? Ô, meu irmão, não faça um negócio desse, porque eu estou usando esse recurso retórico para reforçar a ideia de que não importa quem. Eu não estou dizendo que é possível isso. Por isso que eu faço uma distinção no meu livro entre o que é possível e o que é concebível. Paulo não está dizendo que é possível um anjo do céu vir, ele está dizendo que é concebível. Sim. Você pensa nessa realidade, você diz, Dentro do cara, mundo das ideias, você do pode mundo das levantar essa ideias, hipótese. Né? Exatamente. E lá em Hebreus Dentro 6... do mundo das ideias, Cristo pode ser crucificado. No mundo absurdo, pode. Mas eu levo você a esse absurdo para você dizer, eu não quero ir por aqui. Entendi. Porque lá ele fala dos princípios, os elementos fundamentais, né? E dentre um dos elementos fundamentais lá é os batismos que ele usa, a tradução. Que na verdade a melhor tradução seria lavagem cerimoniais. Ele está pensando realmente na realidade do mundo judaico, né? Bacana, bacana. É complicado, eu tenho muita Ah, dificuldade, você acredita que eu tenho dificuldade de falar de Hebreus 6 hoje, porque quando alguém fala, eu quero expor o livro, entendeu? Aí, Mas essa E é síntese massa, foi muito cara. boa. foi boa, deu pra entender aí? Não, deu pra que entender. bom. Eu faço um Deu, corte. Aí quando deu, perguntar, deu. eu só mostro o vídeo aqui, ó. E aí, cara, Hebreus 6. Modo Assiste corte, esse podcast, minuto tal a minuto tal. Que bom, que bom. Tem mais algum assunto, Felipe? Creio que não, a não ser que o pastor Isso aí. queira. Tá, tô Eu aqui. tenho só uma pergunta aqui que foi feita pelo pessoal de casa do nosso programa. Tem uma pergunta aqui que foi feita pela Gabriela. Então eu abri para algumas perguntas. Irmãos, vocês estão em casa, se quiser fazer pergunta, a hora é agora. Depois que ele responder essa, a gente vai dar espaço para mais umas duas e aí encerra. Então eu vou abrir uma exceção aqui em relação ao que eu tinha dito. Ela disse assim, eu escuto muito dentro do meu contexto, quando se tira um momento de diversão, sair para jantar em grupo, ou algo assim, que nós vamos ter um tempo de comunhão. Mas as escrituras, principalmente o Novo Testamento, falam de comunhão como algo bem profundo. O pastor acha que tem se perdido entre nós cristãos o conceito verdadeiro de comunhão? Essa é a pergunta dela. Sim, eu creio que sim. Eu não, a gente tem que ter um cuidado aí para não ser chato, né? E aí alguém tá lá no restaurante com a turma, tendo um momento realmente de comunhão, você vai dizer, mas isso aqui é comunhão? Esse é aquele cara chatão, né? Será que Sim. comunhão é isso? Né? E não, comunhão é muito mais do que isso. Eu creio, voltando aqui ao Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar que existe um tipo de comunhão que ele chama natural, que é uma comunhão basicamente fundamentada em interesses próprios. Então a gente pode estar num lugar, num ambiente agradável, realmente vivendo em comunhão, ou seja, né, desfrutando do outro ali e tudo mais, e pode estar basicamente por interesse próprio, certo? Quando a sua vida se resume a esses momentos de comunhão, realmente a sua perspectiva de comunhão está empobrecida. Comunhão envolve muito mais do que isso. Eu creio também que envolve até questões, como é que eu poderia dizer, das mais simples possíveis. Né? Uma conversa simples, você não precisa necessariamente estar num restaurante, uma conversa simples, um momento de troca. Comunhão é essa relação de troca, onde basicamente o que conecta um com o outro é a pessoa de Jesus. Esse é o ponto, entendeu? Então eu concordo sim que pode haver essa leitura empobrecida de comunhão, como fosse tipo, comunhão na cabeça de muitos é lazer. Basicamente seria isso, né? Às vezes uma institucionalização também. Né? O momento de comunhão é esse aqui. É o momento do culto somente, né? O culto coletivo. Não. A comunhão, ela por exemplo, numa questão de ajudar o próximo, né? De estar conectado com o próximo em termos de ajuda, de servir. Se você serve pouco, então você não está tendo comunhão, você está basicamente vivendo uma vida de lazer. E aí, como a gente é evangélico, a gente quer dar um nome bonito para esse negócio, um nome, né? Um nome bíblico. A gente chama de comunhão. Mas, sim, eu creio que num restaurante a gente pode ter muita comunhão e a gente não pode reduzir isso a comunhão. Mas não chega no restaurante dizendo que não estão tendo comunhão, não, porque fica um negócio meio, né? No momento lá que tá tendo. Cara, eu quero fazer um discurso Quero aqui. falar aqui Vamos que, lá. olha, nem necessariamente isso aqui é uma comunhão, né?
Aí ele disse, poxa. Nunca mais é convidado. Exatamente, é. Aí ele não sabe por quê, né? Disse, poxa, por que ninguém me convida mais? Porque a Tem gente... comunhão com você mesmo. É, exatamente. É, Então não reduz não, não reduz não. Já aproveitando essa estamos aqui em Hebreus, né? A ordem de não deixar de congregar tá lá, né? Tá. Aí ela tá lá no meio de textos que falam assim, é, exortem-se uns aos Isso, outros. E a contraposição a não congregar, ó, não deixem de congregar, mas, se eu não me engano, a gente fala exortem-se é de mais uns aos até outros, conforme o até que dia venha se o dia. aproxima e tal. Então parece que o congregar ali, ele envolve sim essa coisa de formar um grupo, a adoração coletiva tá dentro disso, talvez. Sim, Mas também eu acho que vai mais além. Porque se é questão de exortar uns aos outros, também tem vida pessoal ali em comunidade Sim. junto, né? Então, dentro daquela ordem de congregar, minha dúvida é essa. É uma dúvida realmente que eu tenho. Dentro daquela ordem de congregar, também está incluído. Porque assim, alguém pode dizer assim: não, eu tô indo pra igreja todo domingo. sim. Chego lá, sento, vou embora. Tô Aham. congregando. Não tô descumprindo a ordem bíblica de não congregar. Sim. Mas será que não? Será que aquela ordem ela não tem algo mais amplo que fala de uma vida em O que é congregar? Seria a pergunta, né? naquele O texto ali? congregar, na cabeça de algumas pessoas, aí, como você está falando, aí para o culto. No texto de Hebreus não se sustenta dessa forma. Ele já falou no capítulo 3 sobre essa necessidade de exortação mútua e diária. Ele usa essa expressão. Então, como é que a gente combate desânimo e tudo mais? Com exortação diária. Então, quando ele joga essa ideia lá no capítulo 10, de não deixar de congregar, eu creio que a razão de não congregar era que eles estavam vendo é um quadro, digamos assim, social da comunidade. Ele está pensando que tem um pessoal muito deixando realmente a palavra ela é de se reunir, entendeu? E eles deixaram de se reunir, talvez por questão devido à perseguição, uma série de razões lá. Mas na hora que ele vai corrigir essa questão, como é que eu corrijo a ausência das reuniões? É na exortação mútua. Na vida, né? No dia a dia. E essa exortação, ele até, eu acho que ele vai dizer, eu acho que ele vai usar a expressão uns aos outros. Sim, Né? sim. Acho que no Não versículo lembro anterior. agora, né? Ele usa a expressão uns aos outros lá. Então, a expressão uns aos outros, vamos só para não errar aqui, né, no processo. Não. Mas vê se tem a expressão uns aos outros no versículo 25, mas eu creio que sim. Hebreus 10. No 24, ele fala: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos Uns aos outros. Né? E essa expressão uns aos outros, ela envolve a ideia de cada indivíduo. Ou seja, ele não está chamando um pastor para pregar. Ele está dizendo que todo mundo vai ter que encorajar um ao outro. Então é extremamente ativo, né? Então você vai para um culto, chega lá, senta, canta, tem uma participação, evidentemente, está cantando. Mas não tem essa ideia de encorajamento mútuo, que é bem mais pessoal. Então você não está entendendo o que significa realmente congregar. Aqui, quando ele diz assim, não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar. Eu não acho que o encorajar é o reunir. Eu acho que o que está faltando para eles se reunirem é o encorajamento mútuo. Então eu não diria que é a mesma coisa, entendeu? Eu diria que a solução para eles voltarem a se reunir é o encorajamento mútuo. Eles não estão se reunindo como uma consequência de Isso. não estar vivendo essa vida de encorajamento Exatamente. Porque eles precisam desse encorajamento mútuo? Por causa do quadro situacional deles lá, que é de perseguição. Entendeu? Bacana, bacana. Porque aqui é reunir mesmo. Aqui eu creio que é reunião mesmo. Eles precisam estar juntos mesmo. Tá? Sim. Só que, eu não lembro agora a passagem, mas no capítulo 3 ele fala um pouco sobre essa questão de... como é que eu poderia dizer assim? Tá aqui, ó. Versículo 12 do 3 vai dizer assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, versículo 13, todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje. Então, qual é a solução para um coração incrédulo? Encorajamento mútuo. Qual é a solução para a gente não deixar de congregar, de se reunir? Encorajamento mútuo. Então, isso é uma temática bem comum no livro. Bacana, é como se fosse um ápice assim, né? O não se reunir é um ápice, mas que tem É um um, é negócio um- embaixo que uma exatamente. estrutura, uma O ponta não do se reunir iceberg, é um né? sintoma, né? De que eles estão com medo, né? De que eles não estão entendendo No caso aqui, eu creio, inclusive, que eles estão trocando Cristo por rituais. Massa. Então acho que é isso, né? Pronto, eu queria só, para nós finalizarmos esse momento, muito bom, obrigado pelo papo, pedir para que o senhor deixe uma mensagem pastoral, uma mensagem para esse mundo que a gente vive tão individualista, esse mundo que afeta nós crentes, tão individualista, que não tem essa dimensão de povo de Deus. Que mensagem você poderia nos deixar, finalizarmos esse momento, nesse sentido, assim? Certo. Pensando especificamente nessa questão do individualismo, né? Sim, individualismo, essa noção de povo e tal. Eu sei, Construindo em cima dessa ideia de que nós somos o povo de eu Deus. sei, eu sei. Então, a gente vive uma época em que as pessoas vivem uma crise de identidade. Essa é uma temática dos nossos dias. A temática identitária, né? Isso vai para todos os lados que você imaginar. Não é? Antigamente, a crise identitária era uma crise basicamente de adolescente, né? Não sabia o que era e tudo mais. E o que é interessante é que a nossa identidade, nós encontramos essa identidade em uma pessoa e em um povo. Jesus vai dizer o seguinte: negue-se a si mesmo e me siga. Porque quando você nega a si mesmo, você consegue se encontrar em mim. Ou seja, não, ele vai até dizer assim, que eu tenho que negar a minha própria vida, né? E a ideia qual é? É que negando a minha vida, eu encontro a minha vida nele. Então, muitas pessoas têm procurado a identidade dentro dela mesma. A Bíblia em nenhum momento nos orienta a procurar a nossa identidade dentro de nós mesmos, mas numa pessoa que está fora, que é a pessoa de Jesus. E essa pessoa se manifesta no mundo por pessoas, que é a igreja. Então, a igreja é um lugar onde eu vou encontrar, inclusive, a minha identidade. Eu não vou dizer para a igreja como a igreja tem que ser. É a igreja que vai dizer para mim quem eu sou. Então, eu creio que é Cristo quem me diz quem eu sou. Eu me encontro nele enquanto o sigo. Eu não me encontro dentro de mim mesmo, eu me encontro nele. E eu me encontro no serviço para ele, e isso, evidentemente, se dá dentro da comunidade do povo dele. Então, se você vive alguma crise identitária, né? Você não sabe quem você é, a resposta não está dentro de você. Ela está em Jesus e no seu povo. Eu diria assim. Massa. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Valeu. Lhe agradeço. Eu acho que isso aqui vai ao ar mesmo para o público em geral, próxima semana apenas, mas ainda estamos no domingo. Muito obrigado por sua participação conosco esses dias. Saiba que para o avanço da boa teologia no Vale do Jaguaribe e também para o crescimento da nossa igreja, essa conferência tem sido fundamental. Então, muito Que obrigado. Vamos só fazer uma oração para encerrar esse Amém. momento agradecendo a Deus. Amém. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem se mostrado gracioso conosco de tantas maneiras, Pai. Te agradeço pela vida do pastor Rômulo, pela proteção que o Senhor deu a ele na vinda até aqui. Te agradeço por todos os momentos de instrução que tivemos até agora. Te agradeço também, Pai, por essa conversa. Te agradeço por cada um dos irmãos que tem levado a tua palavra a sério, que tem disposto no coração o te servir, o ato de te servir, que tem colocado o Senhor como base, não para te servir de qualquer modo, mas de acordo com os parâmetros que o Senhor instituiu e principalmente com quem tu és, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela tua obra no povo de Deus. Te agradecemos por todas essas experiências incríveis que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoe o restante desse dia, abençoe também o nosso encerramento na conferência, abençoe toda a igreja de Morada Nova. É o que eu te rogo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te rogo. Amém. Amém. Então, estamos encerrados. Pode subir aí os créditos.